Salmo 138, vamos fazer a leitura desse salmo. Acompanhe, se você pudesse colocar de pé. Salmo de Davi. Graças a Deus por sua fidelidade. Quem consegue experimentar a fidelidade do Senhor, realmente é feliz, é abençoado. Render-te-ei graças, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos poderosos te cantarei louvores. Prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome por causa da tua misericórdia e da tua verdade, pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. No dia em que eu clamei, tu me acudistes e alentastes a força de minha alma. Render-te-ão graças, ó Senhor, todos os reis da terra, quando ouvirem as palavras da tua boca, e cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. O Senhor é excelso, contudo atenta para os humildes. Os soberbos, ele os conhece de longe. Se ando em meio à tribulação, tu me refazes a vida, estendes a mão contra a ira dos meus inimigos, a tua destra me salva. O que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo. A tua misericórdia, ó Senhor, dura para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. A palavra diz no versículo 3, no dia em que eu clamei, tu me acudistes. Queridos, se você ainda não tem, eu acredito que tem, uma experiência de um dia clamar de uma forma brusca, repentina, dizendo, Deus tem misericórdia de mim. Você experimentar ali naquela hora a misericórdia, a graça, o favor de Deus, é muito bom. Algumas vezes da minha vida, eu já passei por esse momento que nós estamos realmente sem nenhuma possibilidade, e somente a intervenção divina é que virá te socorrer naquele momento. Aí você clama, Deus tem misericórdia, e o Senhor te acode. O salmista Davi tinha essa experiência, ele diz, no dia em que eu clamei, tu me acudistes, o Senhor me acudiu, o Senhor me socorreu na hora certa. Feche os seus olhos, nós vamos louvar o Senhor agora, neste momento, vamos engrandecer o Senhor, mas com uma oração, mas eu quero que você lembre daquele dia que o Senhor te acudiu. Um dia eu estava, mais meu irmão, em um carro, e o carro estava indo para o barranco, para o abismo. Eu só pus a mão no painel do carro e disse, Jesus, para esse carro para mim. E Jesus parou aquele carro, atravessado na pista, na hora, e não sofremos nenhum dano maior, porque o Senhor nos acudiu. O Senhor tem te acudido, meu irmão. O Senhor quer te acudir, o Senhor quer te visitar, o Senhor quer te proteger. Tem essa experiência, você que já teve, glorifique o nome do Senhor, fale, Senhor, muito obrigado, o Senhor é bom. No dia que clamamos, o Senhor verdadeiramente tem nos acudido. A tua misericórdia, sim, Deus, tem sido a causa de não sermos consumidos. A tua mão de poder está sobre nós, por isso estamos aqui louvando, reconhecendo o teu poder, a tua grandeza, a tua glória, o teu louvor. Ah, Deus, recebe a nossa adoração nesta noite, recebe esse louvor especial, essa adoração especial, esse momento único, Deus, mais um dia na tua presença, um louvor único, Senhor. Nós queremos engrandecê-lo e dizer que o Senhor é nosso Deus. O Senhor tem nos acudido, o Senhor tem sido presente em nossa vida, nós temos tido boas experiências com o Senhor.
muito obrigado. Sustenta-nos nessa noite, recebe a nossa adoração nessa noite. Não permita, Senhor, que nada aqui seja feito para o homem, mas sim para Deus, para o louvor, para a glória do teu nome, porque o Senhor merece toda a nossa adoração. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém e amém. Queridos, pode se sentar um instante. Hoje é um dia especial também para você que é um adorador com o seu dízimo e a sua oferta. Você que é membro da igreja e é um adorador, é fiel ao Senhor. Hoje é um dia de você trazer ao altar do Senhor o seu dízimo e a sua oferta. Então se prepare. Amanhã, segunda-feira, nós temos os trabalhos. Tem a tarde da bênção, às 15 horas. Tem o culto Palavra de Fé à noite, dirigido pelos homens, que tem sido maravilhoso. Os homens venham participar, 19h30, aqui na Casa Administrativa, 19h30 horas, um culto abençoado para os homens. Na terça-feira, o café evangelístico nos grupos de crescimento. Os grupos de crescimento já sabem, café evangelístico. Na quinta-feira, nós vamos dar abertura a uma campanha de oração, Famílias Restauradas. Queridos, 7 semanas de oração na quinta-feira, começa agora, nessa quinta, 7 semanas em prol da família. Venha colocar a sua família no altar do Senhor. A Biga, venha colocar sua família no altar do Senhor, né? Venha colocar, querido, a sua família na presença do Senhor. Tem algum problema? Se não tem, venha colocar no altar do Senhor, para que o Senhor continue abençoando. Venha, querido, traga sua família, convide todos, vamos adorar. Mas meu marido não vem. Venha sozinha, venha orar, venha clamar, venha trazer diante do altar do Senhor as suas petições, a sua família. Começaremos nesta quinta-feira 7 semanas. Então, esteja clamando, intercedendo pela sua família. E sexta-feira começa a Clínica da Alma. Já nessa próxima sexta-feira, quem não fez inscrição, tem algumas vagas ainda, só até terça-feira agora você pode fazer inscrição. Passou de terça-feira, não dá mais para fazer. Se você não fez, quer fazer a Clínica da Alma, muito importante, é muito bom, interessante que você faça. Você que tem alguma dificuldade, você que precisa de um renovo na fé, você que precisa ser restaurado, precisa ser curado, precisa ser livre de algumas coisas que o impedem de servir melhor ao Senhor, faça a Clínica da Alma. O Senhor tem maravilhas para vocês. E vem aí o acampadento de jovens, ou de juniores, né? Acampadento de juniores e o acampamento de jovens. As inscrições estão abertas. O acampamento de juniores, dia 25 e 26 de abril, e o acampamento de jovens, dia 1 a 3 de maio. Estejam atentos, fazendo as suas inscrições, louvando o nome do Senhor. Tenha muita liberdade de louvar o Senhor nessa noite. Você vai ouvir algo, uma história diferente, um cântico diferente, mas adore o Senhor. Olha, sente-se no seu lugar, desligue o celular, não converse com quem está do seu lado, não levante para ir tomar água, não vá lá fora buscar um copinho de água, por favor, fica muito ruim isso aí, tá bom? Fique quietinho no seu lugar aí, você com certeza não vai morrer até daqui 1h30 por causa de água, né? Então fique quietinho, não levante, senão atrapalha o andamento, o culto. Chegando alguém, você ajude, auxilie essa pessoa a sentar. Então vamos louvar o Senhor com muita liberdade nessa noite. Quero convidar o Guilherme, por favor, vamos louvar o Senhor com muita graça e liberdade. Boa noite. Meu nome é
William Doan. Nasci em Preston, uma cidade dos Estados Unidos. Minha família era muito simples. Desde cedo nós louvamos ao Senhor. Eu sempre gostei de música. Com 10 anos já tocava violino. Com 12 já tocava viola inglesa. Com 14 já tocava órgão. E com 15 já regia o coral da igreja. A música sempre fez parte da minha vida. A minha família sempre amou a casa do Senhor. Eu era da igreja batista. E na igreja batista eu ajudei a coletar muitos hinos. Compus 600 hinos. Um deles compus com Fanny Crosby, cega, mas que muito me auxiliou e que muito me ajudou. Ela era uma parceira e muitas vezes nós compomos juntos canções ao Senhor. Embora gostasse tanto de música, a minha atividade real era empresário. Tive mais de 70 invenções creditadas ao meu nome. Mas mesmo tendo tanto dinheiro e tanto sucesso empresarial, tudo que eu tinha era para Deus. Tudo que eu tinha era para o meu Senhor. Eu doei um órgão de tubos para a igreja. Doei instrumentos para a faculdade, pertencente à igreja batista. Mesmo tendo tanto e sendo tão bem sucedido, eu jamais me gloriei no meu dinheiro, porque eu cria que aquele que é dono de todas as coisas me dera tudo o que eu tinha. Em nada me glorio, senão na cruz de Cristo, porque dele, para ele, por ele são todas as coisas. Quero estar ao pé da cruz, de onde rica fonte corre franca salutar do Calvário monte. Se na cruz, sempre me glorio, descansar, salvo além do rio, a tremer ao pé da cruz, a graça eterna achou-me, matutina estrela ali, raios seus mandou-me. Se na cruz sempre me glorio, e no fim vou descansar, salvo além do rio. Sempre a cruz, Jesus, meu Deus, queiras recordar-me dela, sombra Salvador, queiras abrigar-me. Se na cruz, sempre me glorio, e no fim vou descansar, salvo além do rio, junto à cruz, ardendo em fé, sem temor vigio, pois a terra santa irei, salvo além do rio. Se na cruz, sempre me
salva-lei do rio. Boa noite. O meu nome é Elizabeth Cecília Douglas Cliven. Eu nasci e cresci na Escócia. Eu morava com os meus pais na cidade de Fife. O meu pai, Sr. Andrew Cliven, era o xerife da cidade. Um homem muito exemplar, querido por todos e muito valoroso. Eu era muito apegada ao meu pai, mas o perdi quando ainda era criança. E infelizmente para mim, a minha dor não terminaria ali. Pois na mesma época, a minha mãe, Ana Maria Douglas, também faleceu. Sem os meus pais, e como eu era muito nova, na verdade eu era ainda criança, precisei me mudar para uma nova cidade. Fui morar com minha irmã. E, embora as circunstâncias fossem tão difíceis e tão ruins para mim na época, foi fácil a minha adaptação. Bem rápido eu me adaptei. Até porque a minha irmã vivia de uma maneira muito especial. Assim como os meus pais, ela era uma pessoa muito exemplar. Foi lá que eu aprendi a ajudar as pessoas carentes, aos doentes. Nós vivíamos daquilo que era extremamente necessário. Tudo que era demais, nós dividíamos com os necessitados. Inclusive, nós vendemos a nossa charrete e os cavalos para esse fim. Como eu sempre fui muito afetuosa, as pessoas na comunidade sempre me chamaram de um raio de sol. Mas a verdade é que eu sempre quis que o sol da justiça refletisse através da minha vida. Existia uma curiosidade sobre mim. Eu era muito tímida, muito quieta, quase não falava. Engraçado, né? Embora eu trabalhasse com a comunidade. Mas tinha uma característica que todos conheciam em mim: o meu amor pela leitura. Eu simplesmente amo os livros. Eu gosto tanto de poesia que escrevi várias. Entre elas, o hino que eu vou cantar. Essa poesia foi escrita em um curto período de tempo para o meu irmão, George Cliven. Por muitos anos, por muito tempo, ele esteve afastado do rebanho do Senhor. Esteve como ovelha perdida. E eu me lembro que eu orava muito, eu chorava muito para que ele voltasse a estar conosco, junto com o bom pastor. Assim como muitos ainda hoje oram e choram pelos seus que estão afastados do rebanho, sonhando com um dia que eles vão voltar. Depois de muito tempo, muita oração, meu irmão voltou para o rebanho. Glória a Deus. Ele voltou a tempo. Sim, queridos, voltou a tempo. Ele voltou antes de sua morte. Não demorou muito e o meu irmão sofreu um grave acidente. Ele caiu de um cavalo e bateu a cabeça na pedra. Sua morte foi instantânea. E embora eu ficasse muito triste, embora a dor estivesse no meu coração, eu consegui me alegrar no Senhor, porque a ovelha perdida voltou ao rebanho enquanto ainda havia tempo. Ovelhas vão seguras ao curral.
ressoa em notas triunfais o salmo vencedor, e os anjos cantam lá nos céus, a errante já voltou a Deus, a errante já voltou a Deus. Boa noite, igreja. A graça e a paz do Senhor. Amém? Meu nome é James Milton Black. Eu nasci no estado de Nova York e eu era um membro ativo da igreja em que eu frequentava. Aos 26 anos, eu iniciei a minha carreira na música. Eu comecei a compor hinos. E daí então, eu não parei mais de escrever. Além desse talento meu, que comecei a desenvolver, eu também tinha algumas outras atribuições na igreja em que eu frequentava. Eu era ainda professor de escola bíblica dominical e era presidente da mocidade. Eu ainda ajudei a compor o hinário da minha igreja. Compus mais de 1.500 canções. Mas um certo dia, numa de nossas reuniões da EBD, onde eu fazia a chamada, e nós tínhamos o costume de fazermos a chamada, e aqueles alunos então respondiam à chamada com um versículo bíblico. E eu chamei o nome de uma garota, e ela não respondeu. E eu fiquei muito triste com essa situação, porque eu conhecia a vida daquela garota. Aquela garota, ela tinha um problema na casa dela. O pai daquela garota, ele acostumava a gastar todo o seu dinheiro com bebidas. Era uma garota frustrada, ela tinha muitos problemas. Mas então eu ainda chamei por várias e várias vezes, mas ela não deu nenhuma resposta. Então eu fui para casa e pensando nessa história e fazendo e lembrando de como seria naquele dia, queridos, se ao tocar da última trombeta no chamado do Senhor e nós não respondêssemos a Ele. Sabe, aquilo me deixou muito triste. Então eu fui para casa e eu pensava, e minha esposa, ela chegou para mim e disse: James, mas você está tão tenso, o que está acontecendo? Eu não estou te entendendo. O que está acontecendo, queridos? Naquele momento eu não tive resposta, eu não conseguia falar nada. Eu fiquei perplexo com aquele episódio que havia acontecido. E ainda em casa, eu tentei achar no inário ali alguma música, sabe, que expressasse aquela ocasião e fizesse analogia também para o chamado do Senhor Jesus Cristo ao tocar da última trombeta. E aí eu ia ficando mais triste porque eu não achei nada, porque eu queria, Senhor, fazer uma oração a Ele em forma de canção, expressar para Ele o que eu estava sentindo com tudo isso. Então uma voz bem dentro de mim, lá no fundo, ela disse assim: por que você mesmo, Milton? Por que você mesmo não compõe essa canção? Sabe, irmãos, menos de 15 minutos eu compus uma bela canção. E essa canção, além de expressar muito bem aquele episódio o qual eu havia passado com aquela garota, ele me motivou a pensar que, além das tribulações, além das circunstâncias adversas que poderiam vir sobre a minha vida, durante todos os dias em que eu tivesse na face dessa terra, sabe, podia tudo tentar me deter, todas as coisas tentarem para eu não responder a chamada naquele dia, mas quando se fizer chamada,
lá eu estarei. Quando Cristo sua trombeta lá do céu mandar tocar, quando um dia muito glorioso lá romper, e aos remidos dessa terra meu Jesus incorporar, e fizesse então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Nesse tão glorioso dia, quando o crente ressurgir, quando crentes ressurgidos o saudarem no porvir, e desse então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Lhe darei então pra Cristo até o dia terminar. Falarei do seu amor por nós aqui. Quando, pois? E aí? Oh! Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Boa noite. Meu nome é Russell Kelson Carter. Eu nasci em Baltimore. Minha família é uma família cristã, mas eu só fui verdadeiramente conhecer a Cristo com meus 15 anos em uma reunião que eu participei da academia militar. Então eu passei a frequentar a igreja presbiteriana que meus pais estavam. Com isso eu me formei nesta academia, passei a ser capitão, depois pelo governante da Pensilvânia eu me tornei ajudante, professor, dei aula de química, de ciências naturais, mas com o tempo eu estava ficando cansado e fui descobrir que estava com uma doença no coração. Aí eu ouvi falar de Charles Cullis, em Boston, um pastor que falava da cura através da fé. Então eu cheguei a Charles e falei com ele: eu estou muito mal e não queria estar assim, queria estar dedicando a minha vida a Cristo. Ele então me disse: você tem fé? Eu disse sim. Ele disse para mim: então ore e creia, pois tudo é possível ao que crê. Então naquele momento eu me ajoelhei e fiz a seguinte oração: Senhor, mesmo curado ou não, eu dedicarei todos os dias da minha vida ao seu serviço. Então, depois de um certo tempo, minha saúde foi restaurada. Eu decidi então fazer medicina. Fui ordenado a pastor da igreja metodista. E durante o meu período de medicina eu vi que era um instrumento que Deus tinha colocado para que nós pudéssemos ajudar os outros que estavam enfermos. Aí, com isso, mesmo com todas as tarefas, eu ainda tinha uma grande paixão por música. Eu amava, comecei a escrevi 44 canções, e ainda ajudei nos arranjos e composições de mais 25 canções. E em uma dessas eu declarei a minha fidelidade ao Senhor e como eu me sentia.
Então, ao ouvir e ter certeza do que ele mesmo tinha dito, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas, eu pude continuar firme nas promessas de Jesus. Sempre vejo assim purificação no sangue para mim, plena liberdade gozarei sem fim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Nas promessas do Senhor Jesus, com amor ligado com a sua cruz, cada dia mais alegro-me na luz, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu de Jesus, meu mestre, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Boa noite a todos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Eu sou Glória Gader, fiz aniversário no mês passado, dia 4 de março, nesse dia eu completei os meus 73 anos, parece não, né? Pois é, e eu vivo uma vida a partir de uma crença sincera, que eu aprendi a cultivar desde muito novinha, através do meu pai que era pastor. Sou casada desde 1962 com William Gader, é mais conhecido como Bill Gader, e com ele eu compartilho um compromisso sincero de valorizarmos as coisas que não têm preço. Nós valorizamos as coisas que são para sempre. E como resultado dessa união,
dessa filosofia, dessa ideologia, a nossa união produziu mais de 700 canções, inúmeras gravações e prêmios, uma dúzia de musicais, sem contar uma família abençoada de 2 filhas e 1 filho, uma coleção de livros. E a inspiração para um dos nossos hinos, a saber, o primeiro, mais conhecido, ela veio durante uma fase muito difícil na nossa vida, no nosso país. Ela que foi a canção do ano, foi eleita a canção do ano em 1974, surgiu num momento difícil e ela nasceu em um dia de Páscoa. Eu estava grávida do nosso 3º filho e, como eu disse, nós passávamos por muitos problemas. O Bill, meu esposo, se recuperava de uma doença muito séria e eu estava muito preocupada sobre as condições do mundo nas quais meu filho nasceria. Porque no final dos anos 60, os Estados Unidos passavam por muitas turbulências. Uma delas era a cultura das drogas e, para mim, a pior delas, a teoria do Deus está morto. Por todos os lados se ouvia que Deus estava morto. Nas escolas e faculdades diziam que Deus estava morto. Na mídia, até na mídia diziam, Deus está morto. E eu pensava que não era um momento muito bom para se trazer uma criança ao mundo. Mas foi também nesse período que nós começamos a pensar e dizer que porque Cristo vive, nós podemos sim encarar o amanhã, erguer a nossa cabeça, andar com a cabeça erguida. Realmente, nós não sabemos o que vai acontecer amanhã, mas de uma coisa nós temos certeza, que porque Cristo vive, nós podemos crer no amanhã. E hoje, vocês vão conhecer na íntegra esse hino. Vocês só conhecem 2 estrofes. Hoje vocês vão conhecer na íntegra. Nosso Deus está vivo. Cristo está vivo. Aleluia. Enviou seu filho amado para quê? Para
Boa noite, igreja. Amém. Bom, meu nome é George Bernard. Eu nasci no estado de Ohio. Mudei para Iowa e logo após mudei para Lucas. Foi nesse estado que eu conheci verdadeiramente o Evangelho de Deus. Passei a conviver com o pessoal que fazia uma reunião que se chamava Reunião do Exército da Salvação. Lá, inflamado pelo primeiro amor, a única coisa que eu sabia fazer era me dedicar à palavra de Deus. Mas nem tudo na nossa vida é flores. Aos 16 anos, eu tive uma perda muito grande e muito significativa na minha vida. Foi a morte do meu pai. Irmãos, eu confesso que me encontrei numa situação tão difícil, tão alarmante, porque eu, tão jovem, teria que sair de casa, trabalhar para sustentar minha mãe e minhas quatro irmãs. Lembro que eram decisões tão difíceis, porque eu me encontrava na situação de sair de casa e ter que parar de estudar a palavra de Deus. Mas eu fui firme na minha decisão e continuei a dedicar a minha vida à palavra de Deus. Me ingressei no Exército da Salvação e passei a estudar a palavra de Deus, a fazer devocionais, a ter o convívio com os pastores da minha igreja. Mais tarde, mudei para Illinois e foi lá que eu encontrei a mulher da minha vida. Casei e passamos a ser líderes do Exército da Salvação. Mas não me demorou muito, porque eu fui consagrado ao ministério, então eu tive que largar a liderança. E comecei a peregrinação de 40 anos pelo norte dos Estados Unidos e Canadá. Lembro que compus mais de 300 hinos, mas pelo povo americano, eu sou lembrado somente por um. Esse hino ele nasceu quando eu fazia várias conferências pelo estado de Michigan e Nova York. Lembro que, mais uma vez, eu me encontrava em situações difíceis e provações muito duras na minha vida. A única coisa que eu sabia naquele momento questionar era: qual é o real significado da cruz? Eu queria entender o que Paulo dizia em Filipenses 3, capítulo 10, capítulo 3, versículo 10, em que ele fala que devemos participar do sofrimento de Cristo e tornarmos um com Ele em sua morte. Que complicado que era para mim entender isso. Mas quando cheguei à conclusão, eu pude entender que o Evangelho, a cruz, é o Evangelho. Não é simplesmente um símbolo religioso. Ele é o próprio Evangelho. A partir desse momento, soa em meus ouvidos uma melodia. A melodia dessa canção. As letras veio logo em seguida, letras um pouco embaralhadas, sem nexo, mas pouco a pouco elas foram se completando quando eu dobrava os meus joelhos em oração a Deus e Ele respondia às minhas necessidades. Eu lembro quando eu apresentei primeira vez este hino, que foi em uma conferência. A cada dia do meu ministério, eu vejo que o sofrimento de Cristo abençoou muitas vidas pelo mundo inteiro. E Deus, na sua infinita misericórdia, usou o sofrimento do seu servo, através de uma canção, para abençoar a muitas vidas de muitos irmãos. De vergonha
Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Esta cruz tem pra mim atrativos sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Nessa cruz padeceu e por mim já morreu meu Jesus para dar-me o perdão. E eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Amém. Glória a Deus. O pastor disse no início que hoje é dia de você adorar o Senhor com dízimos e ofertas. Então, enquanto nós cantamos mais uma vez a última estrofe dessa canção e o refrão, gostaria de convidar você que trouxe o seu dízimo e a sua oferta para trazer aqui ao altar do Senhor. Lembrando que é a responsabilidade dos irmãos da igreja. Você que é visitante, fica à vontade. Amém? Até morrer eu a vou proclamar. Eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha. Buscar e com Ele no lar uma
sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Estenda suas mãos aqui para frente. Senhor Deus, nós te agradecemos pela fidelidade dos irmãos dessa igreja. Te agradecemos, ó Pai, pois o Senhor tem nos dado 100%, o Senhor tem nos sustentado, somos gratos a Ti. Ó Pai, abençoa a vida de cada um, Pai, que tem sido fiel, que o Senhor possa cumprir as promessas, assim como diz a Tua palavra. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Irmãos, abra sua Bíblia aí em Lucas 23. Lucas 23. Muito bom ouvir canções como essa. Sempre digo que depois de ouvir essas histórias, a mensagem já foi passada. Mas como Deus tem sempre algo a acrescentar nas nossas vidas, vamos refletir na palavra do Senhor essa noite. Lucas 23, nós vamos ler o versículo 39 ao versículo 43. Amém? Quem achou diz amém? Versículo 39 ao 43, irmãos, diz assim: e um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Amém. Pode se assentar. Senhor Deus, que o Senhor venha falar aos nossos corações, complementando o que já foi cantado, que o Senhor já tem falado através do teu Espírito. Nós nos colocamos na tua dispensação. Fala que o Senhor quiser falar ao coração de quem o Senhor quiser falar. Eis-nos aqui, Pai. Em nome de Jesus. Queridos, essa história que nós acabamos de ler, ela procede do momento em que Cristo está com seus discípulos ali, na aula da saudade, né? Na última ceia. Ela procede também do momento em que Jesus sobe até o Getsêmani e faz aquela oração que nós tanto conhecemos. Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Ela procede também o seu julgamento e a sua condenação. Ela procede os seus açoites. Ela procede o momento em que a multidão escolhe Barrabás ao invés de Jesus. Ela procede de tudo isso. Jesus já havia sofrido bastante. Jesus já havia passado por açoites dos soldados. E de repente nós vemos aqui, nessa cena, Jesus e mais 3 malfeitores. A palavra diz que Jesus foi crucificado com estes malfeitores, esses ladrões. E eles não eram simplesmente ladrõezinhos, não. Porque ladrõezinhos não eram crucificados nessa época. Com certeza eles eram inimigos da sociedade. Eles haviam cometido crimes contra a vida. Não eram esses ladrões pé de chinelo, não, irmãos. Só que isso tudo se cumpriu por conta da profecia de Isaías, que dizia: porquanto derramou sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Lá estava Jesus com os transgressores. Lá no alto do monte se via as 3 cruzes e no meio Jesus. Quando eu olho, queridos, para esse texto, eu consigo ver 3 histórias e 3 canções aqui. Nós temos a primeira história, que é a história de Cristo, a história da salvação. Ali não era o palco apenas do amor de Deus, ali era o palco também da justiça de Deus. E na cruz, o amor de Deus e a justiça de Deus se encontravam.
Ali Deus estava compondo a maior de suas sinfonias, a redenção do homem. É por conta dessa sinfonia que eu e você estamos aqui nessa noite, amém? Lá na cruz do Calvário, eu posso ver a canção da salvação soando. E a Bíblia diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito, maldito aquele que for pendurado no madeiro. Cristo não era pecador ali na cruz, queridos. Ele estava tomando sobre si os nossos pecados, é diferente. Ele se fez maldito por nós. Então eu posso ouvir a canção da salvação de Deus soando da cruz. Mas havia uma outra canção e uma outra história ali também, ao lado de Jesus. Um malfeitor, que é o primeiro malfeitor, e a canção da rebeldia. Ele vira para Jesus e diz, se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Versículo 39. Aqui nós podemos ouvir a canção da rebeldia. Se tu és o Cristo, ei, salva-te a ti e a nós também. Queridos, não há nada mais triste na história do homem do que estar com o coração endurecido diante da graça. Ele estava perto, porém longe. Ele estava perto demais de Jesus, o suficiente para receber a salvação, a canção que ecoava do seu lado, mas ele preferiu a zombaria, ele preferiu a rebeldia, ele preferiu o mundo e o seu sistema. E às vezes na igreja tem muitas pessoas assim também, que estão vindo aqui, ouvindo a canção da salvação soando nestes 4 cantos, mas preferem o mundo e o seu sistema. Esse homem, ele queria se livrar do castigo físico, do sofrimento físico. Me livre deste momento que eu estou vivendo, Jesus. Me livre deste sofrimento físico. Me tire daqui, já que tu és o Cristo. Ele não conhecia a justiça da punição que estava sobre ele mesmo. E nós muitas vezes fazemos isso. Nós não reconhecemos a justiça que está sobre nós. O problema de todo pecador é não reconhecer que é pecador. Aquele homem não reconheceu que era pecador. Aquele homem não reconhecia a inocência de Jesus. Amados, reconhecer a inocência de Jesus é entender que a santidade de Jesus é o que nos trouxe vida hoje. O sacrifício tinha que ser um sacrifício perfeito. E Jesus era esse sacrifício perfeito. Não reconhecer a santidade de Jesus é não reconhecer o seu sacrifício substitutivo. É não reconhecer que Ele nos substituiu, porque Ele era perfeito. Eu, você, nenhum de nós poderia estar lá, mas Ele estava tocando a canção da redenção por nós. E enquanto isso, do seu lado havia o homem e a rebeldia desse homem que olhava para ele e dizia, mas se tu és o Cristo, então nos tire daqui. Aquele homem via em Jesus uma possibilidade de salvação apenas para este mundo. O primeiro malfeitor via em Jesus apenas uma salvação para este mundo, amados. E tem muita gente procurando na religião uma salvação para este mundo. Tem muita gente que quer uma religião que apenas salve a sua vida dos problemas da terra, dos problemas deste mundo. Ele via em Jesus um Messias fracassado. Ele não era o Messias que Israel procurava, que Israel precisava. Ele não era o Messias político que salvaria Israel da opressão, da ditadura romana. Não, esse Messias não serve. Ele é um Messias fracassado. Esse cara aqui morrendo do meu lado e diziam que ele era o Messias? Como assim? Esse não é o Messias que eu espero? Esse judeu que está morrendo aqui do meu lado? Não, esse não é o Salvador que eu esperava. Eu esperava um Salvador que resolvesse os meus problemas mundanos, os meus problemas terrenos. Para ele, uma salvação que não fosse uma salvação para esse mundo não servia. Se esse homem aí não me salva desta realidade aqui, ele não me serve. Ele só me serve se ele me salvar dessa realidade que eu estou vivendo. E muitos hoje encaram a religião dessa forma. Eu quero um Deus que me salve da realidade agora, aqui e agora. Essa semana, na capa da revista Veja especial, não sei se alguém viu, estava escrito: o poder da ressurreição.
como o grande dogma do cristianismo resiste no mundo cético. No mundo totalmente cético. Eu achei interessante, estava folheando, estava lendo, mas a capa era o poder da ressurreição. Como que o dogma do cristianismo sobrevive no mundo onde as pessoas estão cada vez mais distantes, aonde se diz que Deus está morto, aonde a filosofia não crê. Como que o cristianismo sobrevive? Sabe, queridos, a minha humilde resposta é que nós não esperamos uma salvação só para este mundo. O cristianismo sobrevive porque a resposta que nós temos não é um salvador político. Nós não temos um salvador apenas para este mundo. Sabe o que Paulo disse? Paulo diz assim: se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Irmão, se você espera um salvador só para esta vida, você é miserável também. Somos os mais miseráveis. Se nós queremos alguém que nos livre só nas nossas dores de agora, desliguem as luzes, levem os instrumentos, fechem as Bíblias, tranquem as portas, pois estamos perdidos. Mas o cristianismo sobrevive após tanto tempo, porque Cristo, que nós acreditamos, embora seja também socorro presente na angústia, Ele é mais Cristo, Ele é Cristo em nós, a esperança da glória. Ele é Cristo em nós, a esperança da glória. O Cristo que nós esperamos está para além dessa vida, está para além dessas dores. E aquele homem não reconheceu isso. Cristo em nós, a esperança da glória, irmão. Não que Ele não possa ir aí na tua dor e estancá-la agora, Ele pode. Mas que não seja isso a única coisa que você espera dEle. Pois aí você vai estar se igualando ao ladrão, ao malfeitor que disse: se tu és Cristo, desce daí. Mas se você espera algo além, sabendo que Ele é aquele que supre as suas necessidades e que um dia você vai estar com Ele, glorifique a Deus. Porque Cristo em nós é a esperança da glória. Cristo em nós é a esperança da glória. Mas aí quando nós olhamos para o outro lado, nós temos uma outra história e nós temos uma outra canção. Enquanto um estava rejeitando em rebeldia ao Senhor, do outro lado nós vemos um que disse: ei, você está falando com ele aí, mas você não percebe que nós estamos aqui porque cometemos atos dignos dessa justiça e ele nada fez? Olha que interessante, queridos. Enquanto um zombava de Jesus e ele não respondeu nada, o outro diz para o amigo do lado, não sei se era amigo, mas diz para ele: ei, você não entendeu. Ele está aqui sem merecer. Nós estamos aqui porque nós merecemos. Enquanto um zomba de Jesus e Deus não responde à zombaria, Deus não responde a vidas que querem simplesmente usá-lo como meio para chegar em algum lugar. Deus responde com um relacionamento, com intimidade, àqueles que reconhecem que Jesus é santo. Ele diz: lembre-se de mim quando entrares no teu reino. Lembre-se de mim. Queridos, Jesus não havia se manifestado para o outro ladrão, mas para esse, Jesus se manifesta. Jesus olha para ele e diz: olha, na verdade te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Porque ele foi alvo da manifestação de Jesus, queridos. Porque esse ladrão foi alvo da manifestação de Jesus. Eu pergunto a vocês: quais eram as obras deste moço? Qual era a religião desse moço? Isso prova para nós que obras e religião não salva. Tem muita gente aí carregando fardo pesado de obras, de religião, achando que isso vai salvá-lo. Esse homem não tinha obras. Esse homem não tinha obras. Pelo contrário, as obras dele haviam colocado no lugar onde ele estava. Essas eram as obras dele. Como esse homem foi para o paraíso? Você já parou para questionar, lendo essa palavra? Jesus, qual foi o preço que ele pagou? Como ele foi para o paraíso? Sem sacrifício, sem obras. Isso contraria o paradigma do mérito, né? Da religião, de que eu preciso fazer alguma coisa para Deus me salvar. Isso contraria uma canção que diz aí: estou pagando o preço para morar no céu.
Tem gente que a igreja é esse lugar de pagar o preço para morar no céu. A igreja é imobiliária, o pastor é o agente imobiliário e Deus é o dono do lote. Então eu venho aqui todos os meses e deposito a minha prestação, porque eu estou pagando o preço para morar no céu. Eu tenho que pagar o preço para morar no céu. Aí quando você chega diante de Deus, você chega como que Deus te deve alguma coisa. Quando você diz isso, você está falando que o sacrifício de Jesus não valeu de nada, já que você está pagando o preço. Esse homem não precisou pagar preço antes daquele momento em que ele olhou para Jesus e reconheceu que Jesus era salvação para a sua vida, salvação para os seus dilemas. Ele disse, lembra-se de mim, e Jesus se manifestou. Como pode um negócio desse? Tem muita gente aqui precisando que Jesus se manifeste na vida dele. Tem muita gente aqui que já procurou a Deus em diversas religiões e não foi alvo da manifestação de Deus. Tem muita gente aqui que já passou em terreiros, no espiritismo, no catolicismo, até em igrejas evangélicas, ou como tem, e não foi alvo da manifestação de Deus, e não entende até hoje, porque Deus se manifesta a alguns e Deus não se manifestou a eles. Tem muita gente aqui que ainda não entendeu como manifestar, como tocar, como se achegar, como se aproximar verdadeiramente do Senhor. Não entendeu. Porque a palavra diz que Ele está perto, nós que nos afastamos. Mas a pergunta, irmãos, é o que faz Deus se manifestar? Não, definitivamente não é aquilo que você faz. Definitivamente Deus não se manifesta porque você é bonzinho e paga suas contas em dia. Deus não se manifesta pelo simples fato de você entender que a sua vida está moralmente correta. Deus não vai te amar mais e te amar menos. Tenha você feito o que tiver feito. Deus não vai te amar mais nem menos. Irmãos, a gente tem que entender isso. Deus nos ama e pronto. Fala isso para o seu irmão aí do lado. Ó, Deus te ama e pronto. E pronto, acabou. Não é pelas obras para que ninguém se glorie. Mas olha aqui. O segredo da manifestação de Deus está em Jeremias 29:13. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo. Quando me buscardes de todo. Tem muita gente procurando a manifestação de Deus nas religiões, até nas igrejas, mas não encontrou, está frustrado. Tem muito ateu. Ateu é um crente frustrado, que procurou Deus, não achou, aí de repente a experiência dele vale para todo mundo. Então o fato de eu ter encontrado Deus é ignorada a minha experiência. Tem muitos ateus aí que procuraram a manifestação de Deus e não acharam, porque não procuraram da forma certa. Jeremias nos diz, é buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Sabe o que eu aprendo com isso, queridos? Não há frustração na busca. Não há frustração. Quando você busca de coração ao Senhor, você não é frustrado dentro de uma igreja, ainda que seja. A diferença está na busca, a diferença está na forma, a diferença está na fome. Aquele homem, enquanto o outro olhava para Jesus e zombava, sem reconhecê-lo e sem se enxergar, o outro diz simplesmente coisa que nós não temos coragem de dizer. Enquanto um olha e zomba, o outro diz algo que nós não temos coragem de dizer. O outro diz, eu estou aqui porque eu mereço. Ele diz assim, Jesus, o meu problema sou eu. O meu presente é consequência do meu passado. A desgraça que eu estou vivendo hoje é consequência do meu passado. Eu estou colhendo aquilo que eu plantei. O meu problema sou eu. E o que nós vemos mais na igreja hoje é pessoas dizendo, olha, o problema é do outro. Já vem com argumento todo escrito. Quando me culparem eu vou falar, não, o problema não sou eu. O problema é o irmão que não olhou para mim. O problema é o pastor que não foi me visitar. O problema é o líder que não me deu apoio. O problema é aquele que não me aconselhou. Ei, ele disse, o problema sou eu. Jesus se manifesta para aqueles que reconhecem que eles são o problema.
Porque quando você reconhece que você é o problema, você se enxerga. E só quem se enxerga pode dizer: ai de mim que eu não sou tudo aquilo que vocês pensam que eu sou. Ai de nós que não somos tudo aquilo que nós pensamos que nós somos, ou que fingimos ser para o outro. Ai de nós, ai de você, ai de mim. Ele se enxergou, querido. Sabe o que Jesus está esperando para se manifestar para você? Que você se enxergue. Ai de mim, eu sou o meu problema. Não é a religião, não é o evangelho, não são os meus pastores, não é a igreja. Eu sou o problema. Ele disse: eu estou aqui porque eu mereço. Ele podia ser um ladrão terrível, irmãos, mas ele tinha algo que Jesus gosta: a sinceridade de dizer que o problema era ele. Deus se manifesta quando eu me enxergo, quando eu recuso a viver uma vida de aparência. Essa desconexão existencial entre o que eu sou de fato e entre o que eu aparento ser, isso tem que ser quebrado por terra em nome de Jesus. Ele se manifesta para aqueles que reconhecem quem são: pobres, nus, pecadores, que dependem da canção da salvação, que está soando até hoje, que está soando aqui neste lugar agora, que está penetrando a sua vida. Irmãos, sabe por que o cristianismo resiste? Porque a canção da salvação, ela não tem pausa, ela não tem fim. O amor de Deus é infindável. Não se pode medir o amor de Deus. Por isso até hoje nós cremos que Cristo é a nossa esperança, a esperança da glória. Eu estou aqui porque eu mereço. Eu sou o problema. Aí quando você reconhece isso, Deus entende que há uma busca sincera ali, que o seu coração está nele, pois corações endurecidos não se reconhecem problemáticos. Quando você diz isso, Deus olha o quebrantamento do seu coração e se revela para você. O que ilustra muito bem isso é uma história que eu ouvi certa vez de um discípulo e um mestre. Certa vez um discípulo chegou para o mestre e disse assim: mestre, como eu faço para conhecer a Deus plenamente? Mestre, como eu faço para buscar a Deus de verdade e Ele se manifestar a mim? Então o mestre pegou esse discípulo e jogou ele no rio. E ele, sem entender, tentou sair para a margem. Aí o mestre pegou o pé e começou a colocar na cabeça do discípulo. E o discípulo querendo sair, e ele estava de repente ali com a cabeça submersa, não saía da água. De repente o mestre tira o pé e ele levanta e suspira bem forte, toma aquele ar salvador. Aí quando ele está com a cabeça para fora da água, o mestre vem com a mão e coloca a mão sobre a cabeça dele e afunda ele de novo. E ele, sem entender, frustrado com o mestre: como assim? De repente o mestre dá mais um alívio para ele, ele volta à margem. Só que não foi o bastante, o mestre mais uma vez coloca, que mestre é esse, né? Coloca a mão na cabeça dele, afunda ele de novo. E ele já estava angustiado, já falou que esse mestre quer me matar mesmo. Talvez ele acha que eu não vou aprender nada, eu estou triste. Aí de repente, naquela luta toda, ele toma mais uma vez o ar. E o mestre toma ele pela roupa, tira ele para fora da água. E respirando bem forte, ele disse: mestre, não te pergunto mais nada. Brincadeira, isso eu que acrescentei. Ele diz: mestre, eu te perguntei como que eu posso conhecer a Deus, e você faz isso comigo. Aí o mestre olha para os olhos do seu discípulo e diz: você só conhecerá a Deus quando você buscá-lo e desejá-lo, assim como você desejou esse ar, quando você saía e respirava. Você só conhecerá a Deus quando Deus for de fato este fôlego, não que te falta no momento de dor, mas este fôlego que te põe de pé todos os dias, o qual seu coração anseia. E isso, irmãos, não é experiências que acontecem uma vez na vida, não, vida diária com Deus. Você só conhecerá a Deus quando você desejá-lo, como o ar que você respira. Você pode se colocar de pé? Aquele ladrão entendeu
que não eram as obras. Ele entendeu que o que ele precisava é buscar, se enxergar, entender que quem estava diante dele era um rei. Tanto é que ele diz: leva-me para o teu reino. Ele entendeu, ali estava um rei diante dele. De olhos fechados, a canção da salvação está tocando aqui neste lugar. Ela me alcançou, ela alcançou a sua vida. Mas tem muitos que ainda estão vivendo uma vida distante da canção da salvação de Deus. Então eu queria perguntar, todos estão de olhos fechados, se nessa noite você quer reagir de forma diferente, porque nós podemos reagir de duas formas diante da canção da salvação. Ou você vive a sua vida e lida com o silêncio de Deus, ou você responde à voz de Deus, o reconhece, o busca de todo o teu coração e deixa que a salvação dele te alcance. Se tem alguém aqui que está afastado do Senhor, ou que nunca tomou a decisão de seguir este caminho, de crer na mensagem da cruz, se existe alguém hoje que deseja confessá-lo, eu convido você a levantar a sua mão. Se existe alguém, levante a sua mão, manifestando que você deseja, nessa noite, recebê-lo e viver uma vida que responde à canção da salvação. Se não há, eu quero fazer uma oração para que nós possamos não ser alheios ao que Deus tem para nós. A responsabilidade de buscá-lo de todo o nosso coração. Se você puder, coloque a mão sobre o teu coração. Deus, a tua palavra diz: e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Deus, nós somos o problema. Mas nós somos o problema que a tua graça conserta. Deus, que haja em cada irmão aqui o desejo, a busca de não viver uma vida pensando só nessa terra, de ter sua salvação só apenas neste mundo. Não, Deus, que haja em nós o desejo de viver contigo, de experimentar o que aquele homem experimentou quando o Senhor disse para ele: hoje mesmo estarás comigo, lembra-te de mim. Deus, lembra-se de nós. Nós precisamos de ti, e que a nossa busca seja de todo o nosso coração, todos os dias. Que a nossa busca seja constante de coração, todos os dias. Em nome de Jesus, amém. Amém. Oremos mais uma vez. Senhor, obrigado pela misericórdia do Senhor manifesta em nós. Sim, Deus, a cruz é um mistério. É um mistério compreendermos, Deus, essa mensagem encarnada através de Cristo. A mensagem do amor e da justiça, do encontro, da cobrança e do pagamento. O Senhor ali na cruz pagou a dívida que era nossa. Nós amamos essa mensagem porque é a mensagem que nos traz esperança. Nós amamos essa mensagem que nos trouxe, Senhor, sem dúvida alguma, uma nova direção, uma nova perspectiva. E nos comprometemos a continuar vivendo essa mensagem, a Tua palavra. Abençoa, Deus, a Tua igreja, o Teu povo. A bênção que pedimos não é apenas a bênção da prosperidade financeira ou material, mas é a bênção de termos um coração temente e sensível, Senhor, à Tua vontade. Traz a nós despertamento, que o Teu Espírito Santo continue despertando os nossos corações. Que a palavra que ouvimos nessa noite, através das canções e também da reflexão, possa continuar ecoando como uma canção, soando nos nossos ouvidos. Que nessa semana o Teu Espírito Santo possa nos conduzir, Senhor, a uma intimidade mais profunda, a um desejo pelo Senhor, como alguém que busca mesmo fôlego. Senhor, nós tomamos as palavras do salmista e fazemos dela a nossa oração. Assim como a corça anseia pelas correntes de água,
assim também o nosso coração anseia por Ti. Nós temos desejo profundo pela Tua presença, Deus. Mais do que o alimento, mais do que qualquer coisa, o nosso coração deseja a Tua presença. Abençoa o Teu povo. Abençoa cada um que participou deste musical com dedicação, com empenho. Renova, Deus, as forças e o vigor dos Teus filhos. E manifesta, Deus, a cada dia em nós a Tua vontade. Igreja, que a graça gloriosa do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida hoje e para todo sempre. Amém. Que o Senhor te abençoe, te dê uma semana de vitória em Cristo Jesus. Ali atrás estão diáconos e pastores para te cumprimentar. Leve para sua casa o boletim informativo da semana. Que o Senhor te abençoe. Descansar sem